A fase realmente é péssima, meus amigos. 3 derrotas seguidas, 4 derrotas nos últimos 5 jogos, coisas que não acontecem aqui há muito tempo, mas ainda não tem nada perdido. O Palmeiras precisa entender como se recuperar desse mau momento e o vídeo de hoje é sobre isso. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise aqui no canal, pra gente começar a olhar pra frente. Já tem um vídeo aqui de quase 20 minutos analisando o último jogo, o péssimo desempenho contra o Flamengo. Hoje eu quero falar sobre como sair desse buraco, como sair dessa má fase, como tentar se recuperar nesse momento crítico da temporada, porque isso vai começar quarta que vem, essa recuperação contra o Flamengo? Não, isso tem que começar já no fim de semana. O Palmeiras precisa pra ontem se recuperar, recuperar o ânimo, recuperar o padrão desse time já domingo contra o Internacional. Então vou falar sobre isso hoje. Se você curte análise tática, já inscreva-se aqui no canal, porque sempre tem análise aqui. Eu sei que é um momento ruim e muitas vezes num momento ruim o pessoal não quer assistir o cara falando racionalmente, né? O cara analisando racionalmente. Sei que muita gente prefere ver quem sai gritando aí, xingando todo mundo. Aqui você não vai encontrar isso. Aqui a gente sempre vai tentar fazer as críticas necessárias, os elogios necessários. Quando merece a gente critica, quando merece a gente elogia, mas sempre tentando analisar racionalmente. Com base nisso, vamos pro conteúdo. Na minha visão, o primeiro passo é recuperar a confiança. Pra mim, isso é base de tudo, porque eu acho que o Palmeiras não vai conseguir arrumar nada em competição nenhuma, seja Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão, se continuar nesse clima modorrento, se continuar todos os jogadores sem confiança nenhuma. É muito importante que esses jogadores recuperem pelo menos um pouco dessa confiança, porque muita gente importante tá devendo recentemente. O Gomes falhou feio contra o Flamengo no último jogo, o próprio Aníbal Moreno, que vem de uma temporada espetacular, não foi bem. Zé Rafael e Veiga, que são ou eram para ser duas referências desse time, estão mal também. O próprio Felipe Anderson que chegou, a gente vê qualidade, mas ele ainda não engrenou. Seria muito importante ele ganhar essa confiança também, então os jogadores estão precisando disso. Esse é o primeiro passo e na minha visão o jogo contra o Inter já tem que ser usado para isso, com essa finalidade, para estabelecer essa base para recuperação que é a confiança, que é o mental, um dos pontos que a gente sempre falou tão fortes desse Palmeiras do Abel Ferreira e que hoje a gente não tem visto mais tanto essa força mental. Então para mim o jogo contra o Inter já é uma primeira oportunidade, para mim não é o jogo para você colocar o time inteiro reserva como foi contra o Vitória. Isso aumentaria as chances de perder ponto, o que já deixaria a situação no Campeonato Brasileiro ainda mais complicada, já tá complicada, mas deixaria ainda mais, mandaria um time sem entrosamento a campo e não permitiria que esses jogadores pudessem tentar sair desse momento ruim. Claro que a decisão de poupar ou não poupar também leva em conta uma avaliação interna da parte física que a gente não tem acesso, né? Eu não posso ter acesso a isso, e isso, claro que tem que ser levado em conta. Então, por exemplo, se o Felipe Anderson chegar à conclusão que se o Felipe Anderson jogar no domingo, ele não vai ter condições de jogar 90 minutos na quarta-feira, aí beleza, tem que poupar, isso é uma avaliação interna. Mas, fora as questões médicas, o Palmeiras não pode se dar o luxo de poupar o time de novo e ficar sujeito ao mesmo roteiro que aconteceu nessa última semana. E aqui eu trago para vocês um levantamento exclusivo da equipe do Análise Verdão. A gente levantou todos os jogos anteriores a uma decisão em toda a era Abel para entender o retrospecto do Palmeiras quando o Abel poupa o time titular e quando o Abel não poupa o time titular. Se liga. Então, esse levantamento leva em conta os jogos imediatamente anteriores a um jogo de mata-mata em qualquer competição desde que o Abel chegou ao Palmeiras, certo? Quando a gente observa os jogos em que o Abel poupou antes de uma decisão, antes de um jogo de mata-mata, a gente percebe um aproveitamento pífio do Palmeiras. Foram 20 jogos em que o Abel poupou e nesses 20 jogos um aproveitamento de 32%, só 3 vitórias em 20 jogos, só em 3 oportunidades em que o Abel poupou o time inteiro antes de uma decisão, o Palmeiras conseguiu vencer o seu adversário, sofrendo mais gols do que marcando e muito próximo ali entre chances criadas e chances cedidas, né? Palmeiras mais uma vez perdendo muitas chances, né? Isso já é um clássico do Palmeiras, mas muito próximo ali o número de chances criadas, de chances perdidas, um aproveitamento muito ruim quando o time é poupado. Agora, quando o time não é poupado,
antes de um jogo importante, a gente tem até mais jogos, 36 jogos e um aproveitamento de 62%, com 19 vitórias nesses 36 jogos, marcando 52 gols e sofrendo só 29 e com o dobro de chances criadas em relação às chances cedidas. Então, isso realmente prova, é claro que é óbvio, o time titular tem uma qualidade maior do que o time reserva, mas prova mais uma vez que se o Palmeiras decidir poupar o time inteiro no fim de semana, as chances de vitória diminuem bastante e uma vitória nesse momento seria bem importante. E aí eu entro na parte que cabe ao Abel também, porque existem erros individuais que prejudicam, mas existe um coletivo nesse momento desajustado, como eu citei no último vídeo também aqui do canal. De alguma forma, o Abel vai precisar reinventar esse time, mudar o time de alguma forma, de algum jeito, porque do jeito que foi na ida contra o Flamengo, sem chance de virar na volta, né? Por isso, o jogo desse domingo também é uma oportunidade de fazer as mudanças e os testes que o Abel achar válido, pensando já no Flamengo e pensando talvez no Botafogo também na outra semana, porque o Palmeiras precisa ajustar o seu time não só para jogar contra o Flamengo, mas para o resto da temporada também. Então precisa mudar, precisa trazer algo novo pro Allianz na quarta-feira que vem para buscar a virada. Vai ser 3 zagueiros? Vai ser jogar sem um centroavante de ofício? Não sei, o que quer que seja. Isso já pode e já deve ser testado agora mesmo contra o Inter. Na minha visão, esses já são primeiros passos em busca de uma recuperação do Palmeiras em meio a esse momento tão crítico da temporada. Significa que se o Palmeiras usar o time reserva contra o Inter, ou se perder o jogo contra o Inter, já era a Copa do Brasil e já era a Libertadores automaticamente também? É claro que não. Certo? Só que vocês concordam comigo que ir pro Allianz na quarta-feira que vem, depois de uma vitória fora de casa contra o Inter, jogando bem, é muito melhor e você cria um ânimo muito melhor, uma confiança muito melhor entre todo mundo, todos os jogadores, torcida, comissão técnica, do que você ir enfrentar o Flamengo no Allianz depois de mais uma derrota, que seria a quarta seguida e a quinta em 6 jogos, jogando mal e jogando toda a pressão pros mata-matas, né? É muito melhor você dar uma acalmada nisso tudo. Mas essa é só a maneira que eu vejo essa situação e eu não tenho razão em nada, não sei mais do que ninguém, então eu te convido a deixar a sua opinião aqui nos comentários. É muito importante, quero ver também o que você acha disso tudo, como que você vê esses próximos jogos do Palmeiras nessa sequência complicadíssima, e aproveito para avisar também que nesse jogo contra o Inter não teremos análise pós-jogo, tá? Não poderei fazer a análise pós-jogo dessa partida contra o Inter, mas fiquem tranquilos que segunda-feira tem live às 19 horas, pra quem não tá sabendo, toda segunda tem live aqui no canal, viu? 7 horas da noite, segunda-feira, teremos live aqui pra falar desse jogo contra o Inter também, e semana que vem tem muito mais vídeo, muito mais conteúdo também sobre o jogo da volta contra o Flamengo, então fiquem tranquilos que conteúdo não vai faltar pra vocês, certo? Se você não quiser perder nada, não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, eu já falei, tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito, então checa aí se você tá inscrito, tá inscrita, inscreva-se no canal e deixa o likezinho também, você que chegou até o final, não custa nada, é só um botãozinho, é de graça e me ajuda muito, então deixa o like aí pra fortalecer o nosso trabalho. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!